Bom, pessoal, continuando aqui o nosso evento, temos aqui a presença desses nossos ilustres convidados. Dr. Guilherme Penin, que é vice-presidente da Rumo. A Rumo que foi a primeira concessionária ferroviária a fazer uma renovação antecipada e a ter deferidos aí todos os processos no período de 4 anos, né, Penin? E temos aqui também a doutora Cris Faldini e o doutor Virgílio Lopes Enei também. Obrigada, Virgílio. A doutora Cris Faldini, que é procuradora do Estado de São Paulo e que participou e participa desde o nascedouro do projeto, né, do Programa de Infraestrutura, Parcerias Público-Privadas e Concessões do Estado de São Paulo, é uma das grandes referências na Procuradoria sobre como tratar esses projetos. E eu tenho a honra também de ter comigo o Dr. Virgílio Lopes Enei, meu primeiro chefão. Foi quem me efetivou, quem apostou em mim como advogada, na época, há muitos anos. E, com certeza, uma grande referência, não só, enfim, nos temas, né, de direito público, enfim, e de infraestrutura, concessões e PPPs, mas também na intersecção desse direito com o direito privado, project finance e toda a estruturação de projetos. A gente vai hoje discutir renovações antecipadas, términos antecipados, transições entre concessionárias, o regime jurídico aplicável a tudo isso. E para começar esse painel, eu queria chamar, então, o vídeo do nosso querido secretário-geral da Aviação Civil, Dr. Rony Sajoro. Olá, pessoal do Arena Infracast. Um prazer e uma honra muito grande estar aqui com vocês hoje. Eu sou Rony Glanzman, secretário nacional de Aviação Civil aqui do Ministério da Infraestrutura. E estou aqui para a gente bater um papo e fazer algumas provocações aí. O tema que eu trago aqui para debate é o tema das relicitações, né? Que foi instituído aí pela Lei 13.448, foi regulamentada pelo Decreto 9957. A lei ela é de 2017, o decreto é de 2019, né, de agosto de 2019. E nós estamos aqui no setor de infraestrutura aeroportuária com alguns casos, temos 3 casos em andamento de relicitação de contratos, né, de concessão aeroportuária que nós estamos tratando junto ao Tribunal de Contas da União. O caso do aeroporto de Natal, de São Gonçalo do Amarante, do aeroporto de Viracopos e o mais recente agora do aeroporto do Galeão. Bom, o princípio aí da relicitação, né, é ser um processo de devolução amigável, né, de contratos inviáveis, contratos com problemas históricos aí durante a condução desses contratos, né, contratos com viabilidade econômica difícil de ser atingida e que o concessionário teria a iniciativa, né, junto com o governo, em parceria com o governo, de fazer a devolução amigável para que o governo possa relicitar esse ativo, aí sim dentro de um novo contrato, né, de um novo processo de concessão atualizado, né, sem aqueles vícios que aconteceram no passado. É uma alternativa à caducidade, quer dizer, é um processo que veio exatamente para tentar que seja um processo mais rápido, né, do que a caducidade. A caducidade no Brasil, todo mundo sabe que ela é muito lenta, muito longa, muito litigiosa. Então a relicitação, a proposta da lei, a ideia da lei, o espírito da lei é que seja um processo mais célere, mais rápido, amigável, de modo que o ativo ele possa ser retornado e os usuários, a população como um todo, não sintam aí, né, os efeitos dessa devolução dessa concessão. Então, para o usuário, a ideia é que a coisa passe de maneira ilesa, de maneira tranquila e ele não perceba essa alteração aí no concessionário. Bom, os processos têm caminhado bem até agora, né? A gente já fez os estudos de viabilidade para Viracopos e para São Gonçalo do Amarante, estamos iniciando agora os estudos do Galeão e estamos com 2 processos, né, os 2 primeiros, no Tribunal de Contas, discutindo com o Tribunal de Contas exatamente essas questões. A principal que a gente coloca, e a provocação que eu trago aqui para vocês, é com relação ao cálculo da indenização pelos ativos não amortizados. Nós estamos tendo uma
é uma discussão com o Tribunal de Contas, se nós podemos caminhar com esse processo antes da conclusão do cálculo da indenização pelo ativo não amortizado, porque é um cálculo complexo de ser feito, difícil, né, feito pela agência reguladora, que toma tempo, tem que ser auditado por uma auditoria independente, depois aprovado pela diretoria colegiada da agência e posteriormente aprovado pelo Tribunal de Contas da União. E a nossa proposta, que a gente vem discutindo com o TCU, é exatamente no sentido de dar continuidade ao cálculo dessa indenização, mas em paralelo com o processo de nova concessão, de modo que a gente possa fazer os leilões, já ter um novo vencedor, um novo ganhador, né, enquanto se calcula essas indenizações. E essas indenizações, elas teriam basicamente duas partes. Uma parte chamada parte incontroversa aqui pelo governo federal, que seria aquela parte que ela é calculada e aceita pela agência reguladora como indenização que não há controvérsia, ou seja, aquela parte mais pacífica da indenização. E tem um lado que é um lado mais controverso, a chamada indenização controversa, que essa sim ela seria objeto de arbitragem. Esses valores aí que não forem aceitos por uma das partes, seja a agência reguladora, seja o concessionário, eles seriam discutidos aí em um processo de arbitragem em paralelo também, ou seja, não travaria o processo de leilão. Ora, se formos ter que aguardar todo o exaurimento do cálculo, do processo de cálculo da indenização, né, isso pode tomar muito tempo e isso vai atrasar bastante o processo de nova concessão, de novo leilão desse ativo. Então temos aí um trade-off, né, entre chegar a um bom termo com relação ao cálculo da indenização. O ideal é que não haja termos incontroversos, né? Aliás, para que não haja controvérsia, que seja tudo incontroverso, mas a gente sabe que na prática sempre há muita discussão com relação a esses valores e aí faz-se necessário o procedimento de arbitragem. Só que a nossa proposta ela é no sentido de que não haja um interrompimento, né, uma paralisação do processo para que a gente possa fazer essa arbitragem, que as coisas aconteçam em paralelo, né? Tanto o cálculo da indenização, a realização do leilão e numa sequência aí, uma possibilidade de arbitragem, né, uma discussão em sede arbitral com relação a esses valores tidos como controversos. Então, deixo aí essa provocação para vocês, é um tema muito atual, que nós estamos discutindo junto ao Tribunal de Contas da União, com as agências reguladoras, e eu acho que nos próximos meses aí nós teremos realmente novidades com relação a esse tema, algumas definições, né? O primeiro processo que está em andamento é um processo aeroportuário de São Gonçalo do Amarante, é o que está mais avançado, então acho que ele vai servir aí de referência para os demais processos de concessão. Ok? Forte abraço a todos aí, um bom evento a todos, um prazer e uma honra muito grande estar aqui no Arena Infracast. Dr. Rony é super parceiro do Infracast, então é sempre bom agradecer. Ele trouxe aqui várias provocações importantes. A gente está falando sobre como evitar um término antecipado ou, diante da necessidade de se fazer um término antecipado, como a gente evita a descontinuidade do serviço. Penin, você tem aí um arcabouço de histórias para contar, né? Claro, na renovação da Rumo Malha Paulista, mas também tem um caso de relicitação aí, né, interessante e emblemático. Diante, então, desse fato ou dessa discussão, quais são os desafios, né, e como você tem visto isso na prática? Obrigado, Isa. Boa tarde, quase boa noite a todos. Prazer estar aqui, parabéns pelo evento. Bom, a Rumo, eu vou falar 10 segundos, acho que nem todos conhecem, então só para contextualizar, eu acho que a gente é um exemplo interessante porque a gente tem um vasto cardápio de aplicações práticas e concretas de todas as soluções que têm sido pensadas nos últimos tempos para a logística, né? A Rumo é hoje a maior concessionária de ferrovias do Brasil, né? Detém aí mais ou menos metade da extensão de malha do país, né? E temos... É até curioso, né? Mas a gente tem um leilão que nós ganhamos recentemente, que é o da Ferrovia Norte-Sul, né? Que a gente apelidou agora de Malha Central, que é a última ferrovia construída no Brasil. O leilão foi em 2019, assinamos o contrato ali em julho de 2019. Temos o primeiro contrato prorrogado de ferrovias, né? Sob a Lei 13.448 também, que tratou tanto de relicitação como de prorrogações antecipadas. Então, a primeira aplicação concreta da prorrogação antecipada foi a Rumo Malha Paulista.
Temos um segundo ativo em processo de prorrogação, que é a Rumo Malha Sul. Temos a primeira autorização estadual de ferrovia, que é a extensão da Ferronorte, né, lá no Mato Grosso. E temos o primeiro caso de relicitação ferroviária do Brasil, que é a Malha Oeste. Foi a primeira ferrovia que pediu para aderir ao processo de relicitação também sob a 13448. Então tem para todo gosto, né? Leilão que a gente ganha, ferrovia que a gente está começando, ferrovia que a gente está construindo, ferrovia que a gente renovou, ferrovia que a gente quer renovar e ferrovia que a gente está devolvendo, né? Cada uma delas com um sentido econômico, técnico, etc. por trás, né? Eu acho que, assim, tentando responder ao Rony, eu confesso que eu não vim preparado para essa pergunta, mas eu acho que é uma boa provocação, né? Eu acho que a 13448 ela foi feita para um determinado conjunto de ativos, né? Quando se pensou a 13448 lá em 16, estava se olhando para a terceira etapa de rodovias, que tinha aquele problema, tem aquele problema das duplicações não performadas, né? Enfim, a necessidade de você fazer alguma coisa com esses ativos, e dos aeroportos que tiveram, de forma geral, lances muito ambiciosos e uma frustração de demanda decorrente de uma série de fatores, de crise econômica, depois pandemia, etc., né? Então, você tinha uma expectativa muito grande, até pelo histórico, né? Você pegando uma fotografia do histórico de movimentação de passageiros, sem querer entrar em algo que não é a minha praia. Mas, enfim, se você pegar de 2003 a 2013, foi um crescimento extraordinário do volume de passageiros nos aeroportos. Então, quando começou o processo de concessão desses ativos, Asga, Galeão, Viracopos, etc., você tinha uma perspectiva grande de crescimento de demanda nos aeroportos, que depois se frustrou, e a 13448, no capítulo relicitação, veio para resolver esse tipo de ativo, né? Licitados há pouco tempo, com um volume grande de investimentos realizado, no caso dos aeroportos, e uma frustração de demanda e tal, ou as rodovias, que acho que o sarrafo de capex foi muito alto e acabaram não performando aquele capex, né? O nosso caso é completamente diferente. Então, talvez a gente se depare, o processo está no início, mas a gente se depare com o desafio de que talvez a lei não tenha sido feita para um ativo como o nosso, que é um ativo antigo, listado lá nos anos 90, né? E que teve um desequilíbrio econômico bem no seu início, né? Não quero também entrar no detalhe do ativo, mas ele tinha uma exclusividade no transporte de combustíveis, e aí se alterou a lei e se retirou essa exclusividade da ferrovia, e aí o concessionário que nos precedeu no ativo pleiteou um reequilíbrio econômico que está aí há 30 anos girando, e aí quando veio a 13448 a gente aderiu à relicitação meio como uma forma de tentar resolver esse problema do desequilíbrio lá na origem, né? Então, um pouco diferente do caso dos aeroportos. Mas, de qualquer maneira, eu acho que é um mecanismo rico, né? Aliás, eu acho que a 13448 trouxe duas excelentes ideias e está tentando colocá-las na prática. Acho que a renovação antecipada funcionou, né? Está funcionando, né? Os investimentos estão aí acontecendo, enfim, já tem 3 contratos de ferrovias renovados antecipadamente, né? O nosso da Rumo Malha Paulista e os 2 da Vale, né? A Carajás e a Vitória Minas. Tem outros aí no pipeline da NTT, do Ministério da Infraestrutura. Então, acho que é um estatuto aí que se consolidou. A relicitação está começando, tem esses casos que o Rony mencionou, tem em rodovias também, né? Alguns casos. Acho que a 163 Mato Grosso, a 040, não me lembro de cabeça todos. E tem a nossa ferrovia, que é um caso diferente. Eu acho que o desafio o desafio da relicitação, que não é o desafio da prorrogação antecipada são todos os contratos dos anos 90 de ferrovias licitados lá na mesma época, todos os contratos iguais ou muito parecidos, né? Então, o tratamento é muito similar. A relicitação não, você tem um cardápio tanto setorial como de épocas e modelagens de contrato bem vasto, que joga um desafio aí, inclusive, como o Rony falou ali, tratamento pelo Tribunal de Contas, etc. Acho que é isso, Isa, para a gente começar. Para quem não sabe, o Penin também já trabalhou no governo, na Casa Civil. Além de tudo, também já foi funcionário do BNDES. Nem lembro mais, Isa. Então, conhece dos 2 mundos, é ótimo. Uma das coisas que se discute bastante nesse
nesse universo, né, enfim, de términos antecipados e das soluções eventuais que se possa dar para fazer frente aos desafios que se apresentam, é sobre o papel dos controladores. E aí eu estou falando tanto dos tribunais de contas, claro, mas também das procuradorias. A Cris, lógico, vai falar um pouco sobre isso também, e eu queria que você tratasse desse tema, Cris, tendo em vista a participação que a Procuradoria teve, também num caso concreto, a Procuradoria de São Paulo teve, também num caso concreto muito emblemático no estado de São Paulo, que não é regido pela 13448, né? Tem uma outra legislação apropriada, mas para o que aconteceu com a linha 6. No caso da linha 6, enfim, não vou nem entrar no mérito e nas discussões a respeito de caducidade ou não caducidade, mas o que acabou acontecendo depois da decretação da caducidade foi uma reversão do decreto e uma transferência de concessão. Então, uma concessionária que operava até então o ativo passou por algumas dificuldades, alguns desafios relacionados ao contexto e ao projeto, e em dado momento decidiu-se que o melhor seria não prosseguir com a caducidade, mas sim fazer uma transferência, fazer uma cessão de concessão pela primeira vez na história. Isso foi parar no Supremo Tribunal Federal, está sendo discutido, daqui a pouco o doutor Virgílio vai falar também sobre isso. Mas queria saber, do ponto de vista da Procuradoria do Estado de São Paulo, sobre a participação, enfim, sobre o papel da Procuradoria e um pouquinho desse caso também. E depois a gente vai conversar mais sobre ativos reversíveis. Bom, boa noite a todos, Virgílio, Rony e Isadora, muito obrigada. Hoje eu vim numa tarefa um pouco ingrata, eu vim substituir minha querida colega Inês Coimbra, que estava destinada a esse painel. Que, aliás, se tornou Procuradora-Geral do Estado de São Paulo há 2 dias. Primeira pessoa negra do Brasil. Primeira mulher negra, né? Mulher negra do Brasil a assumir a Procuradoria-Geral de um Estado. Então, ela está numa fase muito difícil de reestruturação e então me pediu essa tarefa. Então, eu falei para a Isadora que hoje ela recebeu o delivery errado, que ela foi surpreendida, mas, né, com a fome a gente come o que entregaram. Então, é o que temos para hoje. Então, eu vou já me antecipadamente pedir desculpas, mas fiquei super feliz, vi que estou entre amigos, Virgílio, meu colega de turma. Né? Então, assim, o Virgílio já vou contar com a generosidade dele. Bom, o papel... que eu posso dizer? Né? A Isadora brincou com os ativos... os ativos imobilizados ou não, enfim, ela sabe que eu tenho um especial apreço a esse tema. Os aspectos imobiliários sempre foram objeto do meu estudo. Então, é por isso que ela acho que pediu para eu deixar um pouquinho depois, senão só falo disso. O papel da Procuradoria, na verdade, acho que ele vem um pouquinho de antes, né? Desde quando a gente passou a participar desses projetos de forma anterior, né? Desde o momento da modelagem, foi quando nos conhecemos lá no papel que a Isadora tinha um protagonismo super importante. Os grandes projetos começaram lá, ela sabe disso. Não estou fazendo elogios aqui só porque estou na presença dela, né? Enfim, foram muitos temas estudados e novos, e, enfim. E a gente, na Procuradoria, um pouco na contramão do que se fazia em muitos lugares, entendeu que mais do que leitura de edital, que era o que classicamente a lei exige, né, que as procuradorias façam, era melhor a gente voltar algumas casas, né, passar a participar dessa preparação, justamente para depois entender melhor o que seria refletido nas peças de licitação e, mais ainda, né, quais seriam as possíveis implicações disso numa disputa, né, nesse certame, na gestão desse contrato, que é um desafio que eu não sei se um dia vai ser superado, né? A gente estuda, tenta aperfeiçoar a matéria de gestão e as dificuldades só aumentam. E, por fim, na extinção, porque parece que quanto mais concessões a gente estuda, vê, e incluindo aí todos os projetos, enfim, parece que sempre fica a dificuldade de como resolver esse imbróglio. Enfim, extinguir qualquer coisa que tenha vínculo, qualquer negócio jurídico que tenha vínculo com o poder público já é um desafio.
Os contratos de longo prazo, você tem essa indefinição de ativos imobilizados, valor de indenização, é um desafio maior ainda. Aí a gente foi surpreendido no Estado com essa questão da caducidade. A gente pegou aquele período de Lava Jato, né? A gente teve, na verdade, na linha 6, já teve um problema anterior, que foi no começo das aquisições dos imóveis, que foi quando a concessionária começou a desapropriação, a gente, enfim, teve um posicionamento na Fazenda Pública do Estado de São Paulo que foi contrário a que isso pudesse ser feito, porque era uma PPP. Eles tiveram... Então, assim, eram muitos testes, né? Eram muitas primeiras vezes. E o Tribunal de Justiça, a gente teve isso na Fazenda Pública e acabou, né, virando aí um entendimento enfim, dessa instância. A gente não conseguiu mobilizar nenhuma vara lá nesse sentido. A gente só conseguiu reverter isso, a concessionária, mas, logicamente, sempre num trabalho de esforço conjunto, especialmente quando a gente trata aí desse poder de império. A gente só conseguiu reverter isso no Tribunal de Justiça. Muito bem. Já teve aí uma perda, né, de minimamente algum prejuízo de cronograma. Findo isso, a gente foi pego, né, no Estado pela Lava Jato, que, enfim, foi aquele furacão que passou por todos os estados e municípios, e todo mundo que tinha esses contratos ou tinha qualquer pretensão de investimento teve que tentar recomeçar e ver o que ia sobrar, né? Era um processo de quem sobrou no mercado para resolver. E a concessionária acabou atropelada por isso, por uma dificuldade de conseguir crédito e tal. Enfim, aí, né, novela que todo mundo já imagina o que é. Bom, por fim, procedimento, etc. Bom, decreta a caducidade. Muda governo. E aí a gente começa com essa análise de o que é melhor, né? Lembrando que a gente lá, participamos da modelagem, toda a dificuldade, modelagem econômica, enfim, necessidade de prestação do serviço, que cada ano que passa tem um aumento de demanda. Resultado. Eu acho que hoje a gente tem uma visão que essas formas de extinção, elas são talvez a última alternativa. Se qualquer coisa que você consiga antes disso, talvez seja uma alternativa melhor. Você tem um ganho de tempo, um ganho de viabilização da prestação do serviço. Então, foi aí esse início de esforço para conseguir fazer uma transferência, né, desse contrato. E aí, como é que isso vai ser feito, né? Vai ser uma cessão, vai ser transferência acionária, enfim, uma série de dificuldades que foram sendo estudadas. E, logicamente, a concessionária tinha que trazer quem seria o interessado em receber o contrato com aquelas condições, com os ativos no estado, né, que estavam, a obra que não tinha sequer começado, se eu não estou enganado, eu acho que ela não tinha nem começado. E aí foi como o primeiro caso, tudo teve que ser estudado na Procuradoria, eis que, enfim, né, foi uma tarefa exitosa ao fim e ao cabo, mas não foi a tarefa fácil. Então, eu acho que, de novo, é mais uma linha de aprendizagem que a Procuradoria teve, mais uma confirmação dessa impressão de que aquela lógica de que as formas de extinção estão lá listadas e basta colocar aí o grande desafio é a indenização, o que, claro, é muito verdade, sim, né? Está longe de não ser importante, mas qual a ferramenta a usar passou a ser também uma questão para se preocupar lá na modelagem, quando se vai minutar o contrato anexo ao edital. E a gente ainda teve aquele susto, né, do artigo 27, assim, porque a gente já não estava vivendo um período turbulento, né, que a pandemia foi super tranquila para o governo do Estado, então, né, precisava dar uma animada. Então, assim, aquele susto do artigo 27, que ninguém sabe de onde veio o tiro, mas, enfim, mais uma para a gente, felizmente,
o Gilmar segurou lá e pelo menos deu para depois, já foi julgado, etc. Mas, enfim, no meio de tudo isso, né, são mais preocupações, impressões que ficam para a advocacia pública, porque tudo que acontece aqui no Estado, assim como em outros, a gente aprende, olha, e aí gente como a Isadora, que trabalha, né, na administração e se preocupa com isso, na verdade, a gente fala, a Procuradoria estuda o que vem de pedido, né? Os advogados estudam e tal, mas as ideias que a gente, na hora, às vezes, até fica brava, fala, lá vem mais uma invenção, normalmente vem da administração. A gente fala, lá vem, estava tudo pronto, então. A gente queria colocar... Lembra? O acordo tripartite, a Isadora tem um histórico bom dessas coisas. Quando o negócio está para sair, assim, aí tem uma novidade. Mas, enfim, acho que era... E assim, são olhares, né? E todo mundo vai aprendendo com eles. E acho que, felizmente, para minha alegria, todo mundo também começou a olhar para os ativos, para os bens reversíveis, que ficavam lá como parecia uma cláusula... Claro, não é que as pessoas não dão importância, não é isso, por favor, me compreendam, mas que era uma coisa que se achava que era... Não ia até o fim com o contrato, né? A gente, no Estado de São Paulo, tinha mais histórico de prorrogação do que de extinção, então você pensa que esse é um problema, numa hierarquia de problemas, ele não está lá no topo da lista. E numa necessidade de extinção, ou de relicitação, ou de transferência, chame do que quiser, enfim, de uma solução alternativa a uma inviabilidade de prestação, de execução de um contrato, ele se torna um problema bastante urgente. Então, já antecipando um pouco o que eu acho bastante preocupante, que as pessoas se ocupem, né, que os advogados tenham que se ocupar muito bem, dentro do que der, né, dessa definição do que se entende por bens reversíveis para aquele caso. O caso das ferrovias tem uma dificuldade. Eu me lembro já de ter sido constada num caso para ampliação de malha ferroviária, a questão dominial era o grande desafio. Superar isso, porque assim, era inestimável o tempo que se demoraria para resolver esse problema. E isso pode inviabilizar um projeto, como já inviabilizou mais de um. Então, é claro que você não consegue listar quais serão os bens reversíveis, mas identificação de critérios, formas de identificação, dentro do possível, de apuração de valor, categorização, tudo isso vem nessa linha de pensar no caso concreto, né? A gente tem a PPP da habitação, que a Isadora conhece bem, no Estado de São Paulo, que tem muitas peculiaridades, né? Não é uma concessão patrocinada, é uma concessão administrativa, mas que foi um desafio pensar nisso, né? Que bens reversíveis seriam esses? Haveria bens reversíveis, né? De que se trata num caso como esse? Então, existem unidades que não serão alienadas a moradores, né? A população, que entraram nessa conta como forma de remuneração da concessionária e que há uma possibilidade de acabarem revertendo ao poder concedente. Não sei se é bom ou se é ruim, mas, enfim, foi a solução que se encontrou, juridicamente está resolvido, mas, na prática, na execução, eu não sei como isso vai se colocar. Então, cada modelo tem uma questão muito específica de natureza desses bens, né, desses ativos, sejam eles móveis, imóveis, incorpóreos, etc. Acho que, por hora, é isso. Acho que o Virgílio fala tudo que estiver faltando. Né? Acho que a gente pode combinar assim, fica bom? Tá bom. Virgílio, você conhece bem ela, né? Ela fala que eu dava problema, porque às vezes eu tinha umas ideias meio mirabolantes mesmo, mas vamos combinar que a Cris também, ela também, né, sabe, enfim, muito bem do papel das procuradorias, e ela desempenha um protagonismo sensacional como procuradora, super receptiva e inovadora. Inclusive, foi a doutora Cris quem trouxe para o Brasil o conceito de direito de laje, que foi importado. É verdade. É que ela não fala, mas é verdade. Então, assim, se da minha cabeça saem algumas
alguns questionamentos, da dela também. Ela mobiliza o judiciário inteiro, vai falar em milhões de palestras para mudar o direito posto. E por falar em direito posto, vamos aqui conversar com o Dr. Virgílio Lopes Deney, que esse sim também, né, Cris? Nossa Senhora, o que sai de ideia dessa cabeça não está escrito. E ele é também muito ativo, muito protagonista nas discussões legislativas e normativas para fazer com que o direito caiba na vida real e não a vida real caiba num quadradinho do direito. Virgílio, eu sei que você participou ativamente, inclusive, das discussões sobre a lei, né, que permitiu tudo isso que o Penin nos trouxe. Queria saber um pouquinho sobre como você enxerga esse momento traumático que a gente evita tanto, né, dos términos antecipados, e como você tem visto tanto a prática quanto a legislação, quanto os contratos se moldarem a uma tentativa de trazer continuidade para os contratos. Isadora, muito obrigado. Primeiramente, é um prazer estar aqui entre amigos, né? E parabéns a você, a Infracast, a Iria, né, pelo show de evento, que, aliás, falando de inovação, né, um modelo inovador aqui, trazendo também referências aqui eletronicamente, né, junto no ambiente presencial aqui também. Então, vamos falar um pouco, né, a gente não ensaiou, mas vamos falar um pouco aqui de inovação, né? Quando eu comecei a atuar nessa área de infraestrutura, direito público, mas também, né, dentro da minha prática, o direito privado das concessões e projetos de infraestrutura, na área pública, nós tínhamos alguns dogmas, né, que ainda há muita resistência em relação a eles, mas, por exemplo, se dizia, né, sempre que aquilo que não está expressamente previsto em lei é proibido, né? Então, a prática do direito administrativo, do direito público, nessa época era até mais fácil, né? O procurador poderia ter umas opiniões padrões, o advogado tinha lá os seus memorandos, quase tudo era vedado, era proibido se não tivesse ali expressamente autorizado, os modelos eram aqueles, tem que encaixar a necessidade naquilo, se não atende bem, paciência, é o que temos, né? Agora, a realidade acaba se impondo, né? Isso pode ser um processo mais rápido ou mais demorado. O Brasil tem os seus prós e contras, né? Um país que vive uma democracia, que tem diferentes grupos de interesse, que tudo tem que ser muito negociado, as coisas se movem lentamente, para o bem e para o mal, né? Se a gente estivesse na China, as coisas são muito mais rápidas. O governo chinês manda e todo mundo obedece, né? Cria uma meta e no ano seguinte a meta já é atingida. Aqui as coisas são um pouco diferentes. Mas eu acho que a gente está vivendo e está vendo um movimento que é inevitável, né, de inovação também no direito público, também no direito administrativo, né? Algumas leis são exemplos disso. A lei de PPP, por exemplo, quando ela começou a ser debatida e depois aprovada, ela causou uma grande celeuma. Havia quem dizia que aquilo era uma heresia, que era um conjunto de ilegalidades, de inconstitucionalidades, mas ela resistiu e hoje ela oferece à administração pública uma série, ela não é uma solução para tudo, mas ela oferece boas soluções para atender determinadas necessidades com muito mais eficiência do que outros modelos permitiriam, né? Muitos aqui estão aqui para comprovar isso, né? Participando ativamente aí da estruturação de parcerias, né, muito bem-sucedidas, como foi o exemplo aqui da PPP habitacional, dentre outros. E, nesse contexto, eu diria que a Lei 13.448 é um outro grande exemplo, é uma lei magnífica. Ela é perfeita? Não. No processo democrático de discussão, é impossível, né, produzir uma lei que seja perfeita, que consiga
atender à perfeição todas as necessidades. Mas é uma lei muito boa. E ao longo do tempo, certamente vai poder ser aperfeiçoada. Mas, inclusive, foi uma lei que surgiu, e às vezes as crises trazem essas oportunidades, porque a crise acaba trazendo um senso de urgência para novas reflexões e para inovação, e esse foi bem o caso, né? Com a crise econômica que a gente vivia, com concessões prejudicadas pelas projeções que não se materializavam, em muitos casos, sem culpa do concessionário de boa fé, mas ele havia assumido premissas que não se verificariam na realidade. E diante dessa crise, que obrigou uma reflexão, surgiu um ambiente favorável a que essa lei fosse debatida, fosse aprovada e oferecesse novas soluções, novas alternativas para o bom administrador público, para a iniciativa privada, né? O administrador público que passa a ter mais opções para atender, né, as soluções, as necessidades práticas da administração pública e da sociedade. O caso da relicitação, ele é muito evidente. Havia, antes da lei, um entendimento, embora se pudesse defender que, mesmo antes da lei, a solução da relicitação já fosse possível, mas, na prática, isso não é muito verdade, porque seria muito difícil fazer isso sem uma autorização legal clara. Mas, antes da lei, o administrador público, diante de uma situação daquela, era obrigado a adotar a solução da caducidade, mesmo que isso representasse um grande prejuízo para a continuidade do serviço, para a adequação do serviço, para o atendimento das necessidades da sociedade. Mas ele não tinha solução, ele tinha que fazer isso, né? Sob pena, inclusive, de sofrer consequências. E a lei, pessoais até mesmo. E a lei veio dar essa solução. Agora, ele pode, ainda a caducidade é uma possibilidade, mas, diante das circunstâncias e atendido todos os requisitos da lei, ele tem mais uma alternativa, que é a alternativa da relicitação, numa conciliação de interesse, uma alternativa que favorece, que prestigia o consensualismo, que prestigia também um pragmatismo, né? Olhar as consequências práticas daquela decisão, e aí também não é à toa que na mesma época foi aprovada também a lei chamada Lei da Segurança Jurídica, que ampliou e trouxe dispositivos de direito público, a lei de introdução às normas do direito brasileiro, também propondo que os órgãos de controle, que os órgãos jurisdicionais levassem mais em consideração os aspectos práticos de suas decisões e não apenas os princípios gerais e abstratos. Então, tudo isso faz parte do movimento. E tratando aqui do tema central também do nosso painel, se de um lado isso oferece mais alternativas ao administrador público, né, a discricionariedade dele fica aumentada, porque agora ele tem mais soluções, ele tem a relicitação, ele tem a prorrogação antecipada, ele tem as soluções mais tradicionais, e essa ampliação de alternativas é algo que a gente também vê na nova lei de licitações, que cria uma série de outras modalidades contratuais, novas modalidades de licitação, diálogo competitivo com a iniciativa privada, enfim. Então, essa discricionariedade aumentada, ela vai exigir da administração pública um maior processualismo, um maior recurso às consultas, audiências públicas, e um maior controle. Então, o papel também das procuradorias, dos tribunais de contas, que vão ter mais campo de ação aí, ser chamados para controlar mais de perto o exercício dessa discricionariedade. Mas eu concluiria aqui respondendo a essa primeira rodada aqui,
que a Lei 13.448, eu acho que ela foi muito positiva e ela é um exemplo de novas reflexões e inovações que podem ser trazidas ao direito público, relativizando certos dogmas que nem sempre atendem de fato e, na realidade, ao melhor interesse público. E temos aí a relicitação, a prorrogação antecipada, como instrumentos que, bem utilizados para situações particulares que eles visam atender, podem, de fato, trazer muito benefício para a sociedade, para a administração pública. Obrigada, Virgílio. O Virgílio também é um dos nossos apoiadores institucionais e patrocinadores. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, levanta a mão bem alto para que a gente possa remeter. Enquanto isso, vou pegar uma das provocações do Dr. Rony, que foi sobre as indenizações. Ele disse que nas relicitações que estão sendo pensadas, uma das questões que está sendo tratada atualmente no momento é fazer a relicitação e escorregar a discussão do quantum da indenização para um momento a posteriori, enfim. Ele tratou disso aqui, tratou disso também numa live que ele fez para o Infracast, que foi super interessante, em que ele fala sobre isso pormenorizadamente. No caso da renovação antecipada, foi feito um cálculo de indenizações, né, por, enfim, ativos aí eventualmente não amortizados, e também um cálculo de indenizações que depois seriam revertidos em investimentos a fazer e obrigações, né, a se assumir caso a renovação fosse deferida. E a Rumo, de fato, no momento da assinatura da prorrogação da renovação antecipada, se comprometeu a fazer investimentos, né? Enfim, conta um pouquinho para a gente sobre isso e aí já remeto a fala para a nossa plateia. Legal, Isa. Obrigado. Primeiro, eu acho que a análise dos dois grandes juristas aqui está super correta. Eu acho que a 13448 ela deu aquela história, né? Ela passou a permitir expressamente que se fizesse coisas que já se imaginava dentro da administração que seriam boas soluções para determinados ativos, né? No caso, por exemplo, da renovação antecipada, o que eu acho que ela trouxe de absolutamente decisivo para o processo foi de dar o contorno para que o gestor pudesse decidir quais ativos se enquadravam ou não naquela categoria. Então, por exemplo, ela trouxe a obrigatoriedade de que os contratos originais a serem prorrogados antecipadamente contassem com uma cláusula expressa, explícita de prorrogação no contrato original e ela nunca tivesse sido exercida. Trazia lá parâmetros de produção, segurança, etc., indicadores que são tradicionalmente mapeados pela agência reguladora e índices que deveriam ter sido atingidos nos últimos anos pelos concessionários para que aquele ativo fosse elegível à renovação. Então eu acho que foi muito feliz na linha também de dar o conforto para o gestor poder fazer uso do dispositivo contratual da renovação, né? E aí veio a parte da conta, né? Que aí eu acho que envolve, claro, toda essa discussão das indenizações. E aí a Malha Paulista é um caso que você tem todo o cardápio também, né? Você tinha passivos administrativos e físicos, né? Ramais de baixa densidade, desativados, multas e ações judiciais, etc. Então, tudo isso foi trazido para a modelagem econômico-financeira, né? Incorporada, e você tinha ativos não amortizados. Você tinha uma base de ativos contabilizada no ativo regulatório, né, incorporado pela agência ao longo dos anos, né, e boa parte não amortizada, de investimentos que vinham sendo feitos nos últimos anos e que ainda não estavam amortizados, que compuseram a modelagem econômico-financeira da renovação, né? E aí, dentro dessa modelagem, evidentemente, e isso também era uma previsão da 13448, é que se estabelecesse um plano de investimentos não amortizável no prazo remanescente do contrato. Estava se falando numa renovação antecipada, então você tinha ainda, no nosso caso, por exemplo, 7, 8 anos de contrato, né? Então você tinha que propor um plano de investimentos que não fosse amortizável nesses 7, 8 anos. Quer dizer, o prazo necessário para amortizar esse conjunto de investimentos, ele necessariamente teria que ser superior aos anos remanescentes da primeira perna do contrato, né?
E aí o resto é matemática, né? Você calculava, projetava receitas, projetava custos, jogava esse investimento no tempo e trazia esse fluxo de caixa valor presente. Se sobrasse alguma coisa, isso era outorga, né? E aí ficou ainda uma discussão, né? Como é que essa outorga é cobrada? É ou não é? Enfim, no nosso caso, foi cobrada uma outorga. Enfim, a gente até antecipou o pagamento, pagou essa outorga à vista, antevendo a subida do juro, né? Graças a Deus. Mas isso tudo compôs um fluxo único, né? E aí, só me permite fazer um comentário sobre essa questão patrimonial, uma coisa que pouca gente presta atenção na 13448, ela foi feliz em fazer uma outra coisa, ela extinguiu os contratos de arrendamento nas ferrovias. O setor ferroviário ele tem uma particularidade, diferente, por exemplo, de porto ou de aeroporto, né? Os bens da concessão eles estão arrolados num anexo do contrato. Lá nos anos 90, o que a turma fez? E aí não é uma crítica, acho que era o que dava para fazer. Eles arrolaram todos os bens em uma lista, chamaram aquilo de anexo 2, que no setor se convencionou chamar de contrato de arrendamento. Então você tem um contrato de concessão ferroviário e um contrato anexo ao contrato de concessão chamado de contrato de arrendamento, onde estão arrolados os bens da concessão. Então, locomotivas da rede ferroviária federal dos anos 40 até os pátios, a linha tronco, etc, etc. Uma lista mal feita de alguma maneira, né, com vários problemas. Então, você tem juro lá na lista, você tem algumas coisas que nem ativos físicos são. Mas, enfim, e a 13448 mudou a dinâmica e a dimensão patrimonial dos contratos ferroviários. Ele disse, olha, quando a União renovar um contrato, ela pode extinguir o contrato de arrendamento, né? Isso significa o seguinte, e aí é uma diferença que parece singela, mas que muda a vida da ferrovia. Talvez fosse uma das razões pelas quais a ferrovia tinha muitos problemas operacionais no Brasil. Claro que eram várias razões, mas essa em particular era uma delas. E a 13448 resolveu e pouca gente viu, né? Vou dar um exemplo. No aeroporto de Guarulhos, aqui, como o Rony estava falando, se o concessionário ganhou lá o leilão de Guarulhos, a obrigação dele é performar um determinado nível de serviço que envolve número de passageiros por metro quadrado lá de terminal, tempo de fila de bagagem, de check-in, etc, etc, e número de fingers. Agora, se ele vai fazer aquilo com piso de carpete ou de cerâmica, ou se ele vai fazer isso com 10 fingers e 2 posições remotas, ou enfim, isso é o privado que decide. A mesma coisa no porto. Se o cara vai comprar 2 portainers e 3 RTGs ou 5 portainers, isso é prerrogativa do privado. Na ferrovia, não. O concessionário da ferrovia tem que prestar aquele serviço com aqueles bens. Então, a gente não podia, até a 13448, pegar uma locomotiva da rede ferroviária federal, cortar o aço, porque ela é inservível, já não tem mais a mínima adequação tecnológica aos padrões atuais de transporte, e trocá-la por uma locomotiva moderna. Elas estavam lá nos pátios ferroviários, né? Porque é crime, patrimônio público arrolado no contrato, né, no anexo do contrato. Então a 13448 foi feliz também para dar um tratamento a este patrimônio, né? E aí se deu um tratamento de indicador, quer dizer, quando terminar o contrato lá, no nosso caso, por exemplo, em 2058, eu tenho que reverter o equivalente àquela capacidade em material rodante para a União, né? Então se fez um cálculo, olha, qual é a capacidade de tração das locomotivas da Malha Paulista, qual é a capacidade de carga daqueles vagões, fez-se essa conta dos vagões originais e locomotivas originais e foi dito simplesmente o seguinte, lá em 2058, quando esse contrato acabar, você tem que reverter à União uma capacidade de locomotivas com uma capacidade de tração equivalente a isso que foi calculado. Que locomotivas são essas? Não sei. Pode passar a motosserra em todas as antigas aí que não te servem mais, compra novas e preste um bom serviço, né? Então foi também uma solução inteligente nesse sentido, no aspecto patrimonial. Obrigada, Penin, pelas informações sobre ferrovia. Sempre achei muito desafiador enfim, pela pouca experiência que eu tive num determinado projeto. A dúvida que eu queria compartilhar com você, e o Virgílio, obviamente, como oráculo aqui da infraestrutura, pode responder também. Como é que fica, e achei muito bem lembrado o que você colocou sobre essa questão dos ativos do anexo, né, que você colocou, aí a questão, numa extinção antecipada, vai se resolver só em valores. Porque você está me falando que eu resolvi lá na ponta quando acabou, mas eu tenho um meio do caminho.
Por que eu te pergunto isso? Porque na ferrovia você tem aquisição, né, de bens que podem entrar, você vai ter a questão do investimento, da amortização, depreciação, etc. Isso que você vai... que é o caminho comum, mas você não tem aquisição de áreas, salvo engano. Você tem previsão, a não ser que você vai expandir a malha, mas não sei se isso está no contrato. Então, eu não sei se resolve para a ferrovia, mas num outro modelo em que você inclua aquisição de bens, imóveis, uma outra linha, fica mais difícil se você não tiver alguma mínima indicação das características desses bens, né? É claro que esses anexos antigos, a gente tem alguns casos de contratos que são, de fato, rudimentares, é o que se tinha à mão, né? Era como se descrevia. Às vezes você não identifica mais. Enfim, queria te ouvir sobre a tua impressão sobre isso, o que você acharia sobre essa dificuldade, que foi o que me preocupou agora. É que aí a gente ficou com dois conjuntos de contratos diferentes, né? Os contratos que foram renovados e que passaram a ter esse tratamento, do ponto de vista dos ativos móveis, você passou a ter esses indicadores de capacidade, e do ponto de vista dos ativos fixos, né, dos imóveis, você tanto tem a declaração de rede, e você continua tendo um controle patrimonial, mesmo que não no contrato, né? E você passou a ter obrigações de investimento que são parte do contrato, né, dentro de um caderno de obrigações, e que envolvem, sim, eventualmente, a aquisição, porque várias dessas obras são fora de faixa de domínio, né? Você tem pátios dentro de faixa de domínio, mas tem duplicações que você tem que sair desapropriando. Nós estamos fazendo aqui no interior de São Paulo um monte de obras fora de faixa que você tem que fazer desapropriação e duplicar a ferrovia em determinados trechos e assim por diante. Tudo isso vai para a declaração de rede. No final do contrato você tem que devolver aquele ativo em bom estado. Mas o controle também ele passou a ser qualitativo. Você tem que ter uma via com 32,5 para suportar 32,5 toneladas por eixo, por exemplo. Isso pode ser hoje suportado com um determinado tipo de trilho e com um determinado tipo de dormente e um espaçamento. Se daqui a 20 anos se inventar uma tecnologia nova, que outro tipo de trilho, outro tipo de regra operacional, de dormentação, etc., comporte esta capacidade de 32,5 por eixo, você tem a discricionariedade de mudar essa tecnologia desde que você respeite esse indicador, né? É um pouco essa a ideia desses novos contratos. Para os contratos antigos, remanesce o problema. Está lá o contrato de arrendamento, vou devolver um monte de sucada. Quer dizer, entendeu? Porque são os bens. Tem lá uma NBP, você tem que devolver aquele bem, né, no estado que... Se eu pudesse só comentar um pouco esse tema da indenização, sem entrar nesse detalhe, que obviamente o Penin conhece aí as especificidades do setor melhor que ninguém, né? Mas na questão da indenização, eu acho que é um dos temas mais fundamentais que a gente tem para resolver nas concessões, PPPs de modo geral. Onde eu acho que a gente deveria chegar, né? No mundo ideal, a gente deveria chegar num ponto de previsibilidade, de segurança jurídica, que o contrato já desse o critério, o contrato e a regulação, né, dos órgãos reguladores, deixasse muito claro a qualquer momento qual é o valor da indenização se aquela concessão for antecipadamente. Pode ter uma faixa, a depender da multa, que pode chegar a tanto ou não, enfim, mas tem-se um valor mínimo que se sabe incontroverso a qualquer momento que ele é devido. Qualquer cidadão poderia ir lá no site da agência reguladora, tem lá o valor da indenização. O cidadão faria isso talvez por curiosidade, para trabalhos acadêmicos, etc. Mas para quem isso seria fenomenal? Para os bancos. O banco vai dar um financiamento, ele olha lá e fala, bem, se tudo der errado nesse projeto, eu já sei qual é o valor da indenização. E nesse mundo ideal, houvesse uma caducidade ou que fosse, a indenização não seria paga num futuro distante, incerto, a Deus pertence. Não. Aquele valor incontroverso é pago, sei lá, em 30 dias, ou numa situação muito objetiva. Se a gente conseguisse chegar nesse cenário, a gente resolvia a financiabilidade dos projetos e a grande maioria deles nem precisaria mais de garantia corporativa. Seria o Project Finance Non-Recourse. Por quê?
porque o banco teria segurança de que, mesmo num cenário de insucesso, aquele dinheiro que ele emprestou e que ele fiscalizou para aplicar no projeto, ele compõe a base da indenização, né? Ele não vai emprestar para coisas que não compõem. Se o concessionário quiser construir um negócio de mármore, não, então você faz isso com o seu equity. O meu financiamento vai naquilo que, de acordo com a regulamentação, é passível de indenizar, vai reverter e é indenizado. Pronto, a gente resolvia. Agora, como é que chega até lá? Né? Hoje, de fato, as concessões que estão em curso não têm esse regramento claro, né? Ele é rudimentar, na grande maioria dos casos, né? Não tem. E os critérios que poderiam ser adotados apresentam todos problemas, né? Por exemplo, critério contábil do valor não amortizado, com razão, o poder público, os órgãos reguladores dizem, bem, mas ali no meio tem obra feita com parte relacionada que talvez tenha sido inflada, tem obras desnecessárias, né? O concessionário resolveu fazer uma coisa de mármore quando ele poderia ter resolvido de outra forma. Num ambiente mais... Num futuro, talvez o que se possa ter é o acompanhamento par e passo, né, do órgão regulador. Por exemplo, no setor elétrico, a ANEEL ela já fiscaliza contratos com partes relacionadas antes de serem firmados. Então, se o contrato tem um valor fora de mercado, a ANEEL já barra ali. Então, aquele contrato que foi firmado já se tem a segurança de que ele passou pelo crivo do órgão regulador. Então, ele dá segurança para o concessionário, para a sociedade, etc., que aquele valor pago no contrato com parte relacionada ele vai ter os seus efeitos ali de indenização, de cômputo na tarifa, o que seja, né? Então, eu acho que o caminho é esse. A gente está tentando evoluir para dar mais previsibilidade para o critério de indenização no contrato, na regulação, mas a gente ainda está um pouco distante disso, né? Então, no caso da relicitação, a gente ainda tem esse cenário que não é ideal, que o agente privado ele pede a relicitação sem saber quanto vai ser exatamente o valor da sua indenização. Pode ter uma grande frustração, e aí isso vai dar margem a litígio, ok, tem a questão da arbitragem que facilita, mas foi a solução que se pôde dar nesse momento. Mas eu acho que o ideal é a gente trabalhar para chegar nesse ambiente de maior previsibilidade e assim a gente resolveria uma série de questões, inclusive a da financiabilidade. Quanto maior previsibilidade, mais interessado você pode ter, né, nessa assunção aí de contratos em andamento. Essa é a minha preocupação com relação a esses ativos, que eu falo que isso foi um pouco... não foi priorizado antes, né? Quanto mais você puder categorizar e tentar prever o mundo ideal, já que a gente está falando de mundo ideal, você tem toda a razão, era que a gente pudesse até fazer apurações periódicas, né? Obviamente com intervalos na forma do que tivesse contratado, e isso passando pelos órgãos de controle, quer dizer, seria uma validação desse cálculo, né, desses valores que trariam segurança para todos, na verdade, não só para a concessionária, que ia tendo esse reconhecimento, para os órgãos de controle, que é sempre aquele grande receio, porque eles demoram, né, os órgãos de controle, especialmente os tribunais de contas, demoram, né? Então, quando você acha que você tem uma decisão, enfim, de alguma coisa que aconteceu muitos anos antes. Então, e aí, enfim, até a correção da rota fica difícil, porque muitas coisas já se consolidaram. Então, de fato, eu também acho que a gente precisa, nessas novas modelagens, se ocupar desse tema de previsibilidade, aí por categoria, natureza, enfim, formas de cálculo, etc. E quanto mais entendido no setor, mais a contribuição é bem-vinda, porque é disso que se trata, né? Deixa eu até fazer uma provocação sobre isso. Assim, a gente pensa bastante sobre esse assunto, essa ótica, por exemplo, do que o banco quer financiar. Eu acho que talvez o caminho para a gente tentar solucionar esse problema é a gente se desapegar da ótica patrimonial. E isso talvez seja o mais difícil de superar dentro da administração e nos órgãos de controle. Porque, na verdade,
o problema não é quanto, ou a solução não é quanto vale o ativo ou deixa de valer em termos físicos, senão quanto vale aquele negócio. Porque vou propor aqui uma reflexão. Ferrovia Carajás, ela tem 1.000 quilômetros de ferrovia, trilho 68, dormente de concreto, uma plataforma ferrovia singela. Só que numa ponta ela tem 200 milhões de toneladas de minério de ferro de alta qualidade saindo por ano. Quanto é que vale essa ferrovia, né? Você pode ter uma ferrovia de 1.000 quilômetros de trilho 68 e dormente XPTO em outros lugares do Brasil. Só que vale muito menos. Por quê? Porque você não tem 200 milhões de toneladas de minério na ponta, né? Ou quanto vale um terminal de grãos em Santos? Ou um terminal de grãos em Paranaguá ou em Itaqui? E quanto vale esse mesmo terminal no Espírito Santo? É o valor do silo e do berço. O valor do silo e do berço é irrelevante. Pode ter o mesmo silo e o mesmo berço em Santos, em Paranaguá, vai valer muito mais do que no Espírito Santo. Por quê? Porque em Paranaguá tem carga, em Santos tem carga, no Espírito Santo não tem esta carga, vai ter celulose, vai ter outra coisa. Então você tem que olhar o valor do ativo, o valor do negócio, e não o valor do ativo, do patrimônio. Isso vai te resolver tanto do ponto de vista da relicitação, quanto do ponto de vista... Quando você faz a conta de um leilão, quando a ANTAC, diretora Flávia, licita um terminal portuário, ela faz a conta de quanto vale aquele negócio. Ela não faz a conta de quanto vale aquele armazém de grão, o STS-11. Está dando spoiler do próximo painel. Perdão, Doutor Diogo, não era isso Flávia. que eu queria. Não era essa a minha intenção. Mas, e a mesma coisa para relicitação. Quanto é que vale um ativo? Pô, eu vou devolver um... Quanto é que vale aquele negócio? E não quanto é que vale a pista do aeroporto ou o trilho, entendeu? Quanto isso agrega, né? Talvez isso seja... Porque, na verdade, o banco quer saber disso. O banco, na hora de financiar um projeto ou deixar de financiar... Poderia ser uma solução se o financiamento ele tivesse que ser assumido pelo novo concessionário. Mas não é o caso, porque o financiador, no caso da estrada de ferro Carajás, é fácil porque, enfim, a Vale não tem dificuldade para obter financiamento. Mas se ela colocasse lá uma sociedade de propósito específico, cujo único ativo é a titularidade daquela concessão. O financiador dá o financiamento para a SPE para atender. Se a SPE... O projeto é ótimo, não teria razão para haver um término antecipado da concessão. Mas, por falha, né, e o banco ele tem que prever isso, por falha, por má administração, por um problema no grupo, pelo que seja, a SPE perde a concessão. No momento que ela perde a concessão pode ter o valor que for, mas o contrato, o financiamento, ele vale só para aquela concessionária, né? E aí o financiador ele depende do valor. Se até aquele momento ele tem um saldo devedor não amortizado, ele depende necessariamente do valor da indenização. E nesse caso, pelo menos no meu modelo preponderante que a gente tem, né, o valor da indenização vai ser calculado com base no que a concessionária investiu e não amortizou. E não no valor de mercado, que pode, se fosse adotado, poderia tanto resultar num ganho injusto para a concessionária, né, que agiu de forma... Poderia até ter interesse em terminar antecipadamente, porque o mercado está favorável naquele momento, ou o contrário, quer dizer, ela investiu, mas é um momento de crise, o mercado está penalizando o valor daquela concessão no momento, mas ele, de fato, investiu aquilo, não teve amortização. Então, claro, tem outras soluções possíveis, né? Mas ainda acho que o caminho da previsibilidade da indenização tende a ser o caminho mais fácil para a gente... Bons debates. Eu queria, de novo, agradecer imensamente pela oportunidade de debater com vocês. Esse painel realmente foi de debate. Eu achei sensacional. Assim que é gostoso, é a cara do Infracast mesmo. E, enfim, eu me sinto absolutamente honrada de ter figuras tão ilustres como vocês todos participando desse evento. Muito, muito obrigada.